Ai, ai. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje meio gripado aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Hoje é 6 de maio de 2023, está começando o Olá, Curiosos, número 131. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Ó, a voz está difícil hoje, hein? Mas a gente vai fazer o programa, Confira os destaques do Olá Curiosos de hoje. Vamos lá. O inventor das toalhinhas de bandeja do McDonald's. História sensacional. Cangurus ainda são usados na fabricação de chuteiras? O Guilherme Domenichelli vai contar essa história. Né? Por quê? Couro de canguru. Será que eles são mais leves? Né? Deixam as chuteiras mais leves? O Guilherme vai contar tudo isso. E no Clube do Jingle, uma campanha para a Fanta Limão. Lembra da Fanta Limão? Muita gente duvidava, né? Não, mas nunca existiu Fanta Limão, Fanta Guaraná. Sim, Fanta Guaraná voltou, mas a Fanta Limão só em outros países. Aí você acha nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil virou Sprite. Então, uma campanha para a Fanta Limão, relembrado pelo professor Fábio Dias. E no projeto de lei das fake news, né, PL das fake news, a famosa PL 2360, estão dizendo que vai proibir trechos da Bíblia na internet. Verdadeira ou farsa, Gilmar Lopes? Nossa, vai proibir trechos da Bíblia na internet. Opa, essa história promete, hein? E agora, o melhor de tudo, em fim do mistério. Fim do mistério. Qual é o verdadeiro significado da sigla do inseticida SBP? Né? Olha só, vamos contar, nem a dona da marca sabia dessa. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora, e nós vamos abrir o programa com curiosidades do reino animal. Olha, vem saltitando aí, é o biólogo, professor e youtuber Guilherme Domenichelli, criador do canal do YouTube Animal TV. Vamos lá! Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo bom? Ótimo. Guilherme, uma notícia aqui que saiu nos jornais, que a Puma, fabricante de material esportivo, ela aposentou um modelo de chuteiras, a Puma King, que foi usada aí pelos maiores nomes do futebol mundial, né? Pelé, Maradona, Cruyff, inclusive foi a chuteira do Pelé na Copa de 1970. A Puma anunciou que esse modelo está aposentado e esse modelo original era feito com couro de canguru. Né? É isso que chamou a atenção da gente, falou assim, nossa, mas ainda se fazia com couro de canguru? E sim, a Nike também aproveitou essa onda para dizer que pararia de usar o couro de canguru, trocaria por material sintético. A Adidas vai continuar usando. E a gente pergunta, né? O couro de canguru é tão especial assim que a indústria ainda está usando. Parece que caiu de. Eu tinha a sensação que tinha caído de moda essa coisa de usar pele de animais, mas, pelo visto, ainda tem chão para a gente conseguir isso, não é isso? É verdade, é verdade. Explica primeiro a pele do canguru. Pelo que eu pesquisei, ela é mais maleável, é muito melhor, ela veste melhor o pé do atleta, do jogador, então ela tem essa é muito mais maleável, muito melhor assim para adaptação, batida na bola e tudo mais. Agora é curioso mesmo, tantos anos lá da década de 70, 1970 para cá, ainda utilizando isso, eu acho que demorou bastante para a indústria, né, para a Puma perceber isso, pelo apelo que existe. Agora, não todo esse uso de couro de canguru até agora não extinguiu nenhuma espécie de canguru. Se eram de fazendas para corte, é diferente de ser caçado na natureza, tal, enfim, tudo isso tem que ser analisado. Mas eu sou contra isso, se for minha opinião. Por quê? Tem um apelo diferente, um animal caçado para isso, esses tempos. Embora a gente pode entrar numa discussão que não tem fim, porque a gente se alimenta de carne de boi também que é abatido, a maioria das pessoas, né, de carne de animais, utiliza couro de boi para roupas, algumas coisas assim.
Então, esse pode, esse não, qual que é? É uma longa discussão, é difícil de decidir. Mas eu achei legal que ela vai parar com isso, com essa produção. Agora, como é que é? Você tocou num assunto, né, que se usa, agora está parando, mas continuava se usando essa pele de canguru para fazer chuteiras, e você falou, não foi por isso que os cangurus entraram em extinção, porque a caça ao canguru é permitida na Austrália, é isso? É verdade. De algumas espécies, né? Tem diversas espécies de cangurus. Então as pessoas precisam saber, de diversas espécies de cangurus, tem um canguru pequeno, tem um arborícola, que sobe em árvores, é muito bacana esse bicho. E o canguru vermelho, que é o maior, chega até 1,80 m, né? Que é o mais fortão e tal. Eu não sei qual espécie era utilizada para o couro, mas em muitos países, como a Austrália, abrem temporadas de caça para determinadas espécies. Por exemplo, o canguru vermelho está num pico muito grande com muitos indivíduos, então eles liberam a caça de alguns animais regulamentada. Tem países na Europa que tem essa temporada de caça, com outras espécies. Estados Unidos tem também com cervos, até com puma, né? Não puma o tênis, né? O puma, o felino, o leão da montanha. E tem algumas temporadas assim para caça específica. Houve uma discussão um tempo atrás no Brasil para isso. E acho que na década de 1960 o Brasil tinha autorização para caça no Rio Grande do Sul de algumas aves. Mas é muito difícil isso, você controlar quanto que a pessoa está caçando, quem garante que está caçando aquela espécie somente, e é uma pessoa com arma autorizada, se essa arma é desviada, se alguém rouba essa arma, enfim. Eu não sou muito a favor disso, não. E eu não vejo prazer nenhum, eu acho, de você ir lá e atirar num animal. Né? Se a pessoa é tão corajosa, vai lá com um canivetinho e tenta enfrentar um leão, quero ver, né? Vão com uma arma de fogo de longe, que prazer é esse, né? Eu não Sim. gosto. Mas muitos países têm essa autorização e canguru tem na Austrália. Qual é a relação do canguru com o ser humano? Porque a gente vê nos desenhos animados, né, sempre que colocam o canguru luta boxe, né, tem as coisas meio, os clichês dos desenhos, e a gente sempre pensa, né, que como o ser humano vai conquistando os territórios antes dos animais, eles estão cada vez mais próximos. Como é essa relação canguru e o ser humano, Guilherme? É assim, o canguru, o vermelho, principalmente grandão, ele é muito forte, realmente. Então eles têm um design assim que eu acho fantástico, né? Apoiado nas patas traseiras, as patas dianteiras são menores, a cauda tem uma musculatura super forte de todos os cangurus, eles apoiam com a cauda, saltam super bem e atingem uma grande velocidade com esses saltos. Então o design é muito legal. As patinhas dianteiras, mesmo sendo curtas, têm unhas enormes e se defendem com elas. Então ele fica saltando e parece estar um lutador de boxe mesmo, né? Ele é muito forte. O vermelho nem se fala. O grandão é muito forte. E existem acidentes com pessoas, sim, na Austrália. E se ele puder arranhar com tanta força, as garras grandes, pegar no pescoço da pessoa que está na mesma altura, pode ser fatal. Mas, lógico, todos esses acidentes são porque a pessoa ou invadiu o espaço de um animal, qualquer animal, pode ser uma onça, um jacaré. O tubarão, como teve há pouco tempo, né, em Recife, ataques novamente, acidentes novamente. Então, se você invade o espaço dele, se você chega muito próximo, se tem filhotes, eles podem atacar para se defender seu território, defender seus filhotes. E com o canguru acontece isso também. Agora, se o animal está pastando, como é comum ver cenas assim na Austrália, pastando no quintal lá, um bando de cangurus. Você pensou que legal? Você abre a porta no quintal, cangurus pastando sua grama. Tudo bem, se chegar perto, ele pode atacar, mas se não, não. E o pulo do canguru? Porque isso também a gente, mais uma vez, fazer referência aos desenhos, né? Pulam muito alto, pulam muito longe. É isso mesmo? É isso mesmo, depende da espécie, 6 metros de distância, em corrida, depende da espécie, do tamanho do bicho, né? Mas saltam super bem, super, super bem. E tem aquela lenda, né, Marcelo, do nome, né? Qual que é? Canguru, porque quando os primeiros exploradores ingleses e tal chegaram na Austrália e perguntaram para os aborígenes lá que bicho que é aquele lá saltando que só existe ali. E eles entendiam a pergunta e falaram canguru, mas na verdade canguru significa o que você perguntou? E aí, canguru, puseram esse nome aí. Tem gente que fala que é verdade, outros dizem que não, mas é o mais usado, que a gente sabe que é isso aí. Canguru? O que você disse? E a campanha, né? A campanha feita pelas entidades de proteção aos animais era
Kangaroos are not shoes, era bonito, né? Os cangurus não são sapatos, né? No caso, não são tênis. E entraria na lista, é importante que o canguru entre na lista de outros animais que tinham as peles usadas também para a indústria da moda, né? Crocodilos era um problema, cobras, coelhos, né? Chinchilas, né? Tinha os casacos de chinchila, vison. Lembra? Vison. Bison é um furão, né? Um bichinho parecido com um furão e tal. Lembra uma vez que teve um desfile da Gisele Bündchen, uns 10 anos atrás, talvez, que ela estava desfilando com um casaco de pele, entrou uma sociedade, uma organização de proteção dos animais lá para protestar, né? Teve essa época aí, uns mais de 10 anos. Enfim, então a indústria de moda, a indústria de roupas, tal, de moda, parou bastante com isso hoje, né? Pelo que eu acompanho. E é legal mesmo, né? Mesmo que é uma chinchila criada para isso, mas, sabe, a gente tem que parar, né, com esse abuso com animais. É isso. Eu conversei aqui mais uma vez com o Guilherme Domenichelli. A semana que vem o Guilherme está de volta aqui no Lá Curioso. Um abraço, Guilherme. Obrigado. Abração, Marcelo. Até a próxima. Valeu. E meu entrevistado de hoje é o Marcos Hiroshi Kawahara, mais conhecido como Hiro Kawahara, que é ilustrador, publicitário, diretor de arte, autor de 7 livros. O Hiro comanda há 9 anos disputados cursos de desenho na Hero Academy. E é conhecido e celebrado também como autor daquelas toalhinhas de papel que a gente recebe nas bandejas da rede McDonald's. Ele desenhou aquelas toalhinhas por 27 anos. Então é um prazer enorme estar aqui com o Hiro. Hiro, bom dia. Eu queria fazer a primeira pergunta, porque assim, hoje você é um celebrado ilustrador, trabalhou com publicidade de muitos anos, mas você foi quase um biólogo, não foi isso? Exatamente. Em 86, entrei na Faculdade de Biologia da USP, eu fiz o curso normalmente e eu abandonei o curso faltando 6 meses para me formar por causa da ilustração, por causa que eu peguei um trabalho como ilustrador na Editora 3 e eu estava recebendo muita grana, muito dinheiro, e eu não vi muita lógica de continuar fazendo faculdade naquela época. Hoje eu me arrependo de não ter terminado, mas ficou o conhecimento que eu tive lá, nesse período. Agora, tem uma história que é muito curiosa, é que do primeiro teste que você passou, você teve que terminar o desenho no banheiro. O que aconteceu? Não foi assim. Só no banheiro verdadeira. É o seguinte, lembra, a gente tem que voltar para 1986, que a gente não tinha internet, né? Não tinha nada. Uma garota que estudou comigo na biologia, depois mudou, ela conseguiu um trabalho na Editora 3, que hoje é minha esposa. ela me indicou, falou, olha, me indicou como ilustrador para uma revista chamada Vida, que está sendo formada, e ele falou, olha, eu conheço um cara que é ilustrador, estuda lá na faculdade que eu fiz. Aí eu fui lá, visitei, né, a editora, quem me entrevistou foi um cara chamado Saulo Garru, né? E aí ele viu meu trabalho, que não tinha portfólio, então meu trabalho estava no caderno de universitário, canto de caderno, folha de caderno solta. Então imagina, é impossível, né, de conseguir um trabalho desse jeito. Mas ele gostou dos meus trabalhos, meus desenhos, e ele falou, olha, vou fazer um teste aqui, eu vou te dar umas coisas para você desenhar, me traz na segunda-feira, era uma sexta-feira, e me traz segunda-feira, se eu gostar, você está contratado para trabalhar fixo lá dentro. Eu falei, bacana. Aí, quando eu fiquei sabendo do valor do salário, naquela época, eu nem pensava, mas quando ele falou, olha, o salário daqui acho que era cruzeiros novos na época. Bom, resumindo, o valor do salário, cara, dava para comprar uma Brasília usada. Isso numa editora de fascículos, né? Cara, meu olho ficou assim, nossa, bacana. Eu quero esse emprego. Então, mas eu nunca tinha trabalhado com ilustração, nunca tinha feito nada em aquarela. Aí eu fui para Mogi, comprei uma aquarela na papelaria, a mais vagabunda possível, e eu tive que desenhar um repolho roxo, um repolho, né, e um pé de pé. Bom, comprei o repolho, fui desenhar a aquarela do jeito mais intuitivo possível, ou seja, de maneira mais amadora. E levei uma semana para fazer esse teste, levei na segunda-feira, na Editora 3, que é na Lapa de Baixo. Como a revista estava sendo em formação ainda, eu cheguei lá no horário combinado, mas aí a Cláudia Picasio, que era a editora na época, falou, olha, querido, a gente tem uma reunião de emergência, né, e a gente vai ter que você vai ter que esperar mais ou menos uma hora e meia,
né? Porque é a reunião com o diretor da editora, o Domingos Zugaray, né? Aí eu falei, você pode votar amanhã? Eu falei, cara, não eu pensei assim, não posso, porque eu só tenho dinheiro para um dia, né? Eu era duro para diabo, eu falei assim, olha, se eu for para Mogi de novo, eu não tenho dinheiro para voltar de novo para São Paulo, né? Eu morava em Mogi das Cruzes nessa época. Eu falei, não, tem que ser hoje, porque eu sou um homem muito ocupado. E ela falou, então, querido, fica aí na redação, né? Era uma redação daquelas grandes. Eu sentei numa prancheta e fiquei esperando, tudo bem, fiquei esperando 1h30. Aí eu fiquei, né, sozinho na editora, na redação, e eu fiquei fuçando os livros da biblioteca deles. E, cara, bati o olho num livro de aquarelas, né? Vegetais aquarelas, flores aquarelas, e por acaso tinha um repolho e umas flores em aquarela. Aí, logicamente, eu peguei esse livro e peguei minha aquarela e falei, cara, não tem nada a ver, né? E aí, naquela época, a gente levava tudo na mochila. Então, eu estava com a aquarela, né? Importante dizer que a aquarela foi feita na mão, na digital. Mas eu também estava carregando os pincéis, estava carregando a aquarela, ou seja, eu estava com todo o material na mochila. E aí, como ia demorar 1h30 ainda para ter a reunião, eu falei, caramba, né? Eu vou pegar esse livro, né? E eu vou dar um retoque na ilustração. E foi o que eu fiz. Eu peguei o livro que encontrei, eu me fechei naquele banheiro enorme, que era Leitura 3, sentei na privada, puxei a descarga, e eu estava com uma prancha, né, uma pasta de plástico bem grande, e ali foi minha prancheta. Então, durante 1h40, quase 2 horas, eu fiquei retocando aquela ilustração do repolho. Eu botei o livro no chão, né? Literalmente usava água da privada para limpar a aquarela. Então foi bem prático e graças a isso eu consegui fazer. Foi minha primeira referência que eu usei. Só o Garro gostou. Falei, bacana, tá fresco ainda, né? Tá úmido. Mas bacana, você tem jeito para coisa, né? Eu vou dar um retoquinho aqui, um retoquinho ali, mas o cara tá contratado. E foi assim, né? Sem ter mínima experiência, mínima prática, fui contratado, trabalhei lá por 2 anos e meio, né? Ganhei uma bela grana e perdi toda essa grana depois. Mas foi assim que foi esse universo. Então, durante esse meio termo, nesse tempo, que eu decidi parar com a faculdade de biologia também. Mas a história é verdadeira. A história é bem verdadeira. Ô, Hiro, você falou, né, que a sua colega de faculdade, hoje sua mulher, viu os teus desenhos no caderno e por isso é que perguntou se você queria se candidatar a essa vaga. Quer dizer que você desenhava muito na sala de aula? Era você que ilustrava os trabalhos? Como era a tua relação aí com os desenhos na época de escola, de modo geral? É uma relação muito infantil, né? Amadora, como todo mundo, né? Que não fez curso, que não fez um aprimoramento. Você vai desenhando de alegre, você vai desenhando por gosto, né? Então você desenha basicamente por observação, então você vai desenhando aquelas mesmas coisas, vai desenhando super-herói, desenha monstro, vai desenhando, sei lá, desenha aqueles bichos nas aulas de zoologia, mas hoje se você comparar, é um desenho totalmente fora não tem nenhuma acurácia, né? Não tem nenhuma precisão do que a gente desenhava. Mas era por gosto, né? Então, são desenhos, assim, são desenhos amadores no sentido de que não tem nada de profissional, não tem nada de expertise lá, de estrutura, anatomia, composição. E era assim que a gente fazia, caneta Bic, ou lápis no máximo, enchia o caderno, porque as aulas da faculdade tinha algumas matérias que eram muito tediosas, tipo biofísica era muito difícil, né? A fisiologia era terrível. Então a gente ficava desenhando. Eu tentava, na verdade, desenhar para ver se conseguia entender desenhando visualmente alguns esquemas, mas mesmo assim era muito difícil. Só que aquele padrão, né? Você está num universo onde ninguém desenha, então você que desenha um pouquinho melhor já vira uma referência, né? Então, hoje em dia as coisas não acontecem desse jeito. Mas minha relação foi muito. Para ter uma ideia, meu primeiro curso de desenho eu fiz com 32 anos de idade. O primeiro curso. Então, mesmo trabalhando na Editora 3, eu não tinha... Aliás, eu nem sei como eu durei tanto tempo lá na Editora 3, 2 anos e meio. Coisas que só essa época explica, né? Mas por que você achou que durou tanto tempo, 2 anos Porque, e meio? se eu pegar, né, se eu te mostrar os fascículos que eu desenhei, todos os meus desenhos têm erros grosseiros de desenho. Erro de perspectiva, erro de pintura, erro de traço, sabe? Erro de composição, erros básicos mesmo, né? A anatomia lá dos fazendeiros que eu desenhava era terrível. Então, eu brinco que essa fase é muito parecida com aquela fase dos quadrinhos do Pato Donald,
que ele tem dezenas de empregos, né? E ele consegue trabalhar com isso porque você não precisava de uma experiência nem nada, vamos dizer assim, né? Então, é tempo que não volta mais, né? Mas, com certeza, o meu desenho daquela época que eu ganhei dinheiro, um bom dinheiro, inclusive, por 2 anos, não passaria nem como teste para entrar num curso. Mas eu tive uma sorte, só um detalhe, eu tive uma grande sorte que na Editora 3 eu tive um professor muito bom, que era um ilustrador chamado Brasílio Matsumoto. Tá? E esse cara, toda vez que ele ia na editora para entregar algum trabalho, ele me dava umas dicas de desenho. Então isso também me ajudou muito a entender como é importante aprender a desenhar profissionalmente. Agora, você defende a teoria que qualquer pessoa pode aprender a desenhar? Não é o tal do dom? Sim, isso na verdade para qualquer habilidade, né, Marcelo? Existe uma facilidade de compreensão mental, cerebral, né? Então tem algumas pessoas que têm algumas facilidade de perceber nota musical, né, padrão de cor, né, forma, movimento, mas isso é fato. Toda habilidade ela é construída, porque você tem uma percepção de habilidade amadora, por exemplo, jogar bola, né? Você tem uma percepção amadora porque você joga bola desde criança. Vai jogar bola como o Neymar, né? Você tem que ter um preparo, uma técnica, você tem que criar uma metodologia para isso, você tem que criar um processo, né? Você tem que criar um treinamento, você tem que fazer. Então, aquela história que é 90% transpiração e 10% inspiração, é mais ou menos isso, porque o grande segredo do processo de aprender qualquer coisa, não só desenho, é observação e repetição, observação e repetição, e percepção. Então, eu acredito, e eu já fiz uns testes comigo mesmo, por exemplo, eu faço muitas coisas, além de desenhar, que eu aprendi meio que na marra. Tipo, hoje eu vou aprender a fazer isso, hoje eu vou fazer estilogravura, hoje eu vou aprender a montar PC, hoje eu vou aprender a fazer um circuito impresso. Né? Então, lógico, quanto mais dedicação, mais você vai se aprimorando, né, nos detalhes. Então, desenho, né, com certeza, com pintura, música, é dedicação. Né? Treino, dedicação e repetição. Isso, para mim, é muito claro. E como são os seus cursos? Né? Você pega gente que não sabe absolutamente nada, né? Que você brinca até que é curso para quem tem traço duro e cabeça travada, e a pessoa sai desenhando. Como é exatamente um curso? Então, o meu curso é um pouco diferente, né? Porque eu não ensino a desenhar. Essa é a primeira observação. Eu não ensino a desenhar. Então, geralmente, meu público, meus alunos, eles já são ilustradores, já são desenhistas, eles querem se tornar, né, artistas ou desenhistas. Mas como você tem processo de desenho com todo mundo, que vem desde criança, né, às vezes você tem o quê? Um processo de racionalizar algumas coisas. Por exemplo, erro, né? O processo de aprendizado necessariamente tem que ter um erro no meio para você aprender, né? Consertar esse erro e aprender com ele. Mas como é uma coisa que também você envolve muito ego e muita emoção, a pessoa geralmente trava. Então ela quer fazer o desenho sair de cara, ou ela tem ideias erradas de como, por exemplo, segurar a ferramenta, segurar o lápis, e ela vai endurecendo o processo. O meu curso, ele pega justamente esse fato da pessoa já saber que o traço dele tem uma certa deficiência, e eu trabalho com o processo de exercícios objetivos, porque você tem em desenho dois pontos de vista, como tudo, né? O teoria dos opostos. Você tem anatomia, perspectiva, que são os fundamentos, que é um pouco mais técnico, matemático, geométrico. Só que não se fala da parte do movimento, da parte do gestual e da parte da observação. Para mim, lá no curso, né, no Bushi que eu dou, a gente tenta fazer com que a pessoa treine a observar a referência para depois ele treinar o desenho. Então, isso envolve foco. Então, ele tem que treinar o foco, né, para ele poder o quê? Desenhar uma coisa, alguma coisa mesmo que ele erre. Então, a fluidez, né, que a gente fala, que a gente propõe ensinar, vem do gestual e observação. Né? Então, essa coisa repetida, né, vai fazendo com que ele compreenda que o desenho ele tem uma etapa, ele tem um método, ele tem uma formação por etapas. Né? Ele começa com o esboço, na verdade, ele começa com uma ideia, depois vai para o esboço, depois vai para a parte final. E o processo de leitura do traço que é mais importante. Então, o que a gente faz é trabalhar com o lado mais interior, mais subjetivo mesmo, né, do desenhista. Tipo, como é que ele lida com o erro? A maioria de nós lida com o lado emocional. Ixi, errei, e agora? Ele para de desenhar, quebra o fluxo de raciocínio, quebra o fluxo criativo, apaga, e para retomar é complicado. Então, aqui no curso a gente trabalha muito com gestual, observação e desenho cego. Desenho cego é quando você desenha sem olhar.
que é um dos exercícios de um livro muito famoso chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, da Beth Edwards. Então, a gente fala que a gente brinca que nosso curso é mais intuitivo, mas, na verdade, ele trabalha mais com o processo de observação, tanto do desenho como observação de como o desenhista, que é o aluno, ele pensa. Aí ele percebe, ele se vigia, porque, olha, você não está focado. Então, ele vai começando a perceber que ele precisa focar no processo, focando no momento, focando no traço, e também, né, a gente também brinca um pouco, a gente usa o processo de filosofia aqui dentro, tá? A gente fala, olha, para criar, a gente tem que ser romântico, né? Da ala filosófica do romantismo. Pode viajar, pode sofrer, mas na hora de executar o desenho, você tem que ser estoico e pragmático, né? Estoico não pode ter emoção, e pragmático é baseado na prática do certo e errado, o que mais funciona. Então, quando a gente simplifica o processo de desenho só com essas duas questões, tipo, não coloca emocional e foca em você, a gente consegue fazer umas mágicas acontecerem, que é a pessoa começa a ignorar o erro do processo, porque a gente fala, foca no processo, não no resultado, o resultado é consequência. Foca na ideia e não na técnica, porque a técnica também é consequência, ela vai ser escolhida de acordo com a ideia, né, com a narrativa que você quer passar. E no final o curso começou também a ter variações, né? Então ele é necessário também dar um processo criativo no meio, falar sobre a importância de signo e símbolo, aí a gente também começa a falar a importância narrativa do processo de desenho, né? Que é essa todo diferencial, né? Numa obra, numa ilustração, num quadrinho, num livro, que seja. Então a gente começa também a fazer análise de outras ilustrações, de quadros, para ver se vocês ficam com curiosidade também de ter esse tipo de abordagem no próprio trabalho, que é uma abordagem que realmente não é técnica, né? Então, o meu curso de desenho é isso, ele vai juntando a parte criativa com a parte pessoal, a parte subjetiva, tem um pouco da parte psicológica também, porque a gente está toda hora falando de ansiedade, que precisa, né? Porque é o que temos no momento, né? Muita ansiedade. E você, não eliminando, mas lidando com essas coisas, você começa a fazer o traço mais autoral, mais fluido. Então, é assim que a gente funciona. O Hiro, dia desses, no seu Instagram, eu vi que você celebrou ali um pouco esse seu trabalho que você fez durante 27 anos para o McDonald's, né? Uhum. Você até brinca que todo mundo tem alguma das toalhinhas de bandeja. Eu te mostro Sim. que eu tenho, na verdade, muitas. A de esporte, né? Principalmente, imagino, né? Não, tem de tudo, ó. Tem de todo. Sim. E ó, você pode ver que eu comi muita batata frita e... Nossa, tem da internet, cara, pelo amor de Deus. Tem muito, Essa é velha. Essa é velha. Nossa, cara, você tem muito antigas. Muito antigas. Né? Isso aqui é só uma parte, que tem a outra pasta ali, tem um monte. Sim. Tem muitas aqui, ó. Saudades disso. E aí, eu imagino que esse assunto, né, falar das toalhinhas do McDonald's, é igual o Marcelo Camelo cantar o Ana Júlia, né? Você não pode sair do palco sem cantar Ana Júlia, você não pode sair daqui sem falar das bandejinhas, das toalhas. Como é que começou essa história das toalhinhas de bandeja? A história é bem mais prosaica, né? Eu estava desempregado, e acho que em 90, agora não, 80, 90 e pouco, não lembro agora a data correta. Estava desempregado e eu estava procurando emprego, né? E um colega meu que trabalhava lá dentro me convidou para trabalhar como diretor de arte júnior, né? Eu peguei um emprego e falei, olha, mas eu não quero... Naquela época eu era publicitário, né? Hoje eu já não sou mais, mas naquela época eu queria ser publicitário para ganhar prêmio em Cannes, sabe? Aquele típico, né? Mad Men, né? Arrogante, assim, eu queria ser daquele jeito. Queria ter uma agência branca com secretária, né? Dupla de criação, né? Trabalhando para mim. Então eu falei, olha, eu vou trabalhar aqui porque eu estou precisando comer, mas como vocês são a house é quando uma agência só trabalha para um cliente, né? Ou era assim, né? Falei, olha, você só tem McDonald's? Tudo bem, o cliente é bom, mas eu não quero fazer meu portfólio só com o cliente. Então eu vou trabalhar aqui, tipo, 3 meses, 4 meses, depois vou embora, tá? Tá bom. Fiquei lá muito tempo. Eu fiquei lá 13 anos. Depois eu levei a toalha em bandeja e trabalhei mais 14 como freelance. Bom, eu trabalhei lá e como diretor de arte, o Dodi, né, do Oriental Térica, que era o dono, né? O cara, assim, tipo, ele me deixou fazer as coisas. Então ele falou, olha, tinha essa toalhinha de bandeja que existia antes, né? E só que não era esse formato. E eu estava meio de saco cheio, eu estava trabalhando já há 1 ano, né? Eu falei, putz, não estou aguentando só trabalhar fazendo combo de McLanche Feliz, de hambúrguer, fazer propaganda de batata frita. Porque é a mesma coisa, né? Tirar foto, botar preço. E aí, esse pedaço de papel, eu falei, escuta, alguém
cuida disso aqui? Aí ele falou, não, isso aí é esporádico. Quando tem algum job, a gente manda fazer. E era aquela coisa, às vezes tinha um quiz, tinha uma foto de produto grande. Eu falei, cara, ninguém dá bola. Sabe por quê? Porque é um produto que não traz lucro, né? Não traz rendimento, né? Porque é uma toalha de papel para guardar gordura de sanduíche. Eu falei, posso fazer uma brincadeira aqui? Aí o pessoal fala, olha, se não fizer no horário de trabalho, pode. E aí eu gostava de curiosidade, né? Assim como você. Eu falei, uma época que a curiosidade era uma coisa que, putz, né? Não tinha internet, então a gente podia deitar e rolar em cima. E eu falei, vou fazer uma toalhinha de bandeja cheia de curiosidade, né? Coisa que eu gosto, adoro, né? Sempre adorei. E fiz a primeira, né? Em casa, né? Sem receber nada. E quem ilustrou, na verdade, a primeira não foi eu, foi um colega meu chamado Adelmo Barreira. Eu falei, Adelmo, né, você tá afim de desenhar um negócio para mim aqui? Porque fazia um tempo que eu não estava desenhando, né? Eu falei, não, desenho, para você eu desenho. Bom, fizemos uma toalhinha de bandeja, apresentamos lá para Tânia Kubi, que é a diretora de marketing da época, e ela perguntei, gostou? Eu falei, cara, adorei. Ela falou assim, adorei, dá para fazer uma por mês? Eu falei, cara, não sei se dá para fazer uma por mês. Aí eu falei para o chefe, dá para fazer uma por mês se eu fizer na agência. Se eu trabalhar como job, né? Se for meu job normal. Aí o Dória até falou, tá bom, então cuida disso aí, tá? E me fala o que você precisa. E aí eu criei um departamento só disso lá na agência. Então eu fazia outras coisas também ainda, mas o meu job principal era cuidar da toalha de bandeja e McLanche Feliz. Então eu também fazia as caixinhas de McLanche Feliz, fazia as brincadeiras, as campanhas. Então, meu trabalho começou a ficar muito interessante lá na Taterca. E foi assim que aconteceu. Foi bem mais prosaico, vamos dizer assim. Né? Você escreveu, né, Hiro, que você fez 380 dessas toalhinhas. Eu não tenho as 380. Você tem aí as 380? Não, eu não tenho todas elas. Eu tenho arquivo da maioria delas. As impressas se perderam. No começo, para ter uma ideia, as ilustrações não eram nem feitas no computador. As primeiras a gente fazia no papel, né? Era o começo da época da época digital, né? Então, assim, eu não tenho, mas eu tenho arquivo digital, eu tenho algumas escaneadas, assim, eu tenho todas escaneadas, né? Ou algumas digitalizadas, ou umas no arquivo digital final, mas impressa mesmo, eu tenho, acho que menos que a metade também. E você se deu conta que você podia entrar para o livro dos recordes como um dos autores mais lidos, né, da história do mundo, porque pelas suas contas, cada bandejinha, né, por mês eram 12 milhões de cópias. Exato. Né? Tava lá teu texto, todo mundo. Eu imagino que todo mundo lia. Eu lia, e se sujasse de batata frita, eu ia pedir uma mais limpa. Pedir uma outra. Pedir outra. E aí você calculou que foram 4 bilhões e meio de leitores nesses 27 anos, né? Foram 4 bilhões e meio de unidades impressas, né? Se foram 4 bilhões e meio de leitores, não sabemos, mas pode ser, porque o alcance disso aí era muito grande, né? Cada toalhinha de bandeja tinha uma tiragem que variava muito, dependia muito do tema. Mas a tiragem mínima era 11 milhões, a tiragem máxima era 14 milhões. Milhões, né? Então, essas que você segura na mão, a média dessas impressões eram 12 milhões cada uma. Né? Então, faz a conta, né? Eu acho que leitores em bilhões que não, porque a gente seria metade da população do mundo, né? Só no Brasil. Mas eu acho que em termos de quantidade, sim, é uma tiragem gigantesca, né? Gigantesca não, gigantesca é pequeno perto disso. Mas eu fiquei sabendo disso só depois, muito depois, porque eu só soube da tiragem deles, essas coisas, depois que eu saí da agência, né? Até porque eles não divulgavam muito isso para a gente não... Sei lá, não era interessante a gente saber dessas coisas. Eu também levei um susto quando fiquei sabendo. E de vez em quando aparece um maluco como eu aqui que chega para você e fala: gente, eu colecionava, eu tenho. Nossa, eu agradeço a você, tanta coisa que eu aprendi. Aparece gente assim? Aparece sim, muita gente na Comic Con ainda, né? Quando eu estou com mesa na Comic Con, vem gente com um monte dessa para eu assinar. E eu conheço muito ilustrador que virou ilustrador por causa da toalhinha de bandeja. Então, tem muito quadrinista. O João Montanaro, por exemplo, que é um cartunista maravilhoso, ele copiava tudo, copiava lâmina de bandeja, copiava tudo. Então, eu tenho muitos amigos que são amigos hoje, ilustradores quadrinistas, que começaram com uma outra lâmina específica, né? Talvez por causa do fato de eu variar muito o traço, não sei. Mas o fato que na minha área influenciou muito ilustrador. E esses malucos têm fã-clube. Tem uma menina que ela fez como é que fala? Um estudo de faculdade, né? Da influência, etc. Então,
tem bastante gente ainda. É uma coisa bem saudosista hoje, né? Então, é normal alguém de 30 anos para cima sempre mostrar lá para mim e pedir para assinar essas coisas. E isso só o Brasil fazia, né? Você que criou isso, e outros McDonald's de outras partes do mundo fizeram igual ou ficou só no Brasil esse tipo de ideia? Olha, que eu saiba, até a época que eu saí de lá, isso era só no Brasil, porque isso dava um trabalho desgraçado, né? Para você fazer uma linha de bandeja, era praticamente um material editorial separado da agência. Então, você tinha pesquisa, e sendo McDonald's, a gente tinha que fazer uma pesquisa muito rigorosa, tipo, nível jornalístico mesmo, né? Porque o McDonald's não tolera muito erro nesse ponto, né? Qualquer erro era passivo de processo, até dependendo do erro, né? Então, a gente tinha produção de pesquisa, você tinha texto, você tinha a diagramação, a ilustração, a revisão. Então, tinha umas 4, 5 etapas de um trabalho jornalístico normal. E, basicamente, era eu sozinho que fazia isso. Eu tinha um ajudante ou outro, mas, basicamente, era aquele meu departamento foi construído só para isso. Então, o custo disso, como eu escrevi, então eu escrevia, eu pesquisava e eu desenhava, e mandava alguém para fazer o suporte disso, que era revisar a fonte, aquela coisa toda. Mas se você pegar isso numa estrutura de uma agência normal, você teria que ocupar o trabalho de 7 pessoas, 6 pessoas, por exemplo. Então, que eu saiba, tá? Isso teve no Brasil e depois foi exportado para a América Latina, né? Teve a tradução em espanhol. Mas que eu saiba, nesse molde, nessa periodicidade, foi só no Brasil e é só no Brasil. Quer dizer, nem no Brasil mais, porque agora não é mais assim, né? Então, eu acredito que não existem mais esse tipo de modelo de estar em bandeja no mundo, né? Mas só, enquanto existiu, foi só no Brasil, que eu sei. E teve uma em particular que você falou, cara, que ideia genial que eu tive, que você fala assim, é a tua preferida, ou aquela que deu mais trabalho, que virou um case para você? Todas deram muito trabalho, Marcelo, todas, sem exceção. Um dos motivos que eu fiquei feliz de não fazer mais é que eu ganhei qualidade de vida, né? Então, eu tinha pouquíssimo tempo para desenhar, eu tinha 7 dias para fazer todos os trabalhos, né? Então, era muito pouco tempo. Então, em termos de trabalho, as que mais deram mais trabalho, eu vou te falar, foram as da Copa do Mundo. Sempre, porque tem que passar pela aprovação da FIFA, etc, etc. Tudo que tinha uma entidade maior, burocraticamente era mais difícil, né? Era mais complicado. As que mais me deram mais alegria, cara, de fazer, foram aquelas que eu tive direito de fazer uma coisa muito autoral, coisa que nos últimos não podia, porque tinha uma ligação direta corporativa, tipo McDia Feliz, aí tinha um evento que a empresa estava participando, tipo, sei lá, vou fazer uma lâmina sobre meio ambiente e vamos usar o café como base, porque eles estavam entrando dentro daquele selo de qualidade de café, lá para o McCafé, então as últimas foram mais corporativas, mas eu fiz lâminas muito, muito malucas, que nem a trava-língua, tipo de cabelo, que é zona, farra pela farra, né? E essas são as mais divertidas, que nem a dos monstros, folclore. Então, foram 4 ou 5 lâminas, né, que eu pude ter essa liberdade total. Do Pequeno Vampiro, que eu tenho até vontade de fazer como é que fala? Um livro sobre isso, né? Então, essa é uma delas. Teve aquela dos direitos das crianças, né, que até virou livro aqui ditado por vocês, que ela nasceu de uma lâmina de bandeja, tá? Mas as minhas preferidas são aquelas que eu podia brincar um pouco. Teve uma muito legal, que era uma campanha do McDonald's, então a gente fez lâmina de bandeja no estilo de jornal, só que por algum motivo, cara, e por alguma loucura da época, que isso foi feito em 90, outros tempos, a gente conseguiu fazer um simulacro de um jornal popular na Toninho de Bandeja, sabe, notícias populares. Uhum. E eles deixaram, porque a campanha era quer pagar menos, né? Então, tipo assim, a bolsa cai no chão, né? Bolsa cai, né? Bem título, bem clickbait. E aí depois tem um subtítulo, mas cavalheiro pega e devolve para a dona, sabe? E essa era de menos, mas aí tinha uma lá que era tipo assim, o seu horóscopo, não, horóscopo não, classificados, né? Então, no meio do classificados, a gente colocou um classificados que naquela época era bem comum, né, em jornal, classificado de acompanhante massagista. Quer ter prazer? Gaste menos, sabe? Isso simulado numa lã de bandeja. Então, isso eu curti muito pela diversão. Né? Muito legal. E você está falando desses ilustradores, né, que acabaram entrando, né, na profissão muito inspirados em você. Uhum. É sempre assim? Quando você vai definir o seu estilo, você tem sempre que ter alguém que você admira como
como referência? É assim que funciona, Hiro? É assim que funciona, assim, Marcelo. Acho que, na verdade, em qualquer carreira, né? Porque você tem não digo ídolo, né? Que essa palavra é um pouquinho diferente, mas você tem um referencial, né? Você, por exemplo, você é jornalista, com certeza você deve ter algum nome de jornalismo que você fala, cara, esse cara é, né? Eu quero ser igual esse cara parece ser muito bom em música, né? Você vai seguir um estilo de música, então você com certeza se identifica, né? A palavra identificar, você se identifica com as ideias, com os valores, né? Desses profissionais. E a arte a gente se identifica pela manifestação da artística, no caso é desenho, né? Então é normal. No meu caso, por exemplo, eu vim de uma referência que eu sou muito influenciado pela revista Mad, né? Agora acabou de morrer o Aragonés, né? Não, o Jeff morreu, perdão. O Jeff morreu. E tem muita influência no meu desenho com o Jeff, né? Por causa do que eu li, né? Muito do Miyazaki, né? Dos animes que eu assistia dele, muito do material que eu lia na revista Cripta, né? Então, assim, então a gente vai seguindo, sem saber, inclusive, né? A gente não tem a formação para saber exatamente por quê, mas a gente já tem uns nomes. Então, hoje, por exemplo, você vê uma nova geração de ilustradores que eles, por causa da internet, eles sabem, olha, nós vamos fazer, né? Vai passar, por exemplo, sei lá, Frozen, né? Você sabe que o Glen Keane, que é o cara que criou o caráter de desenho dos personagens, ele que também criou da Pequena Sereia, Mulan. Então eu falei, nossa, nós queremos trabalhar como o Glen Keane, Sérgio Pablos, que faz o Klaus, né? Aquele desenho do Papai Noel na Netflix. Então, necessariamente, sim, eu acho que é difícil você ter uma referência profissional do zero, né? Tipo assim, eu quero ganhar dinheiro, ótimo. Mesmo assim, você tem que ter referência, ganhar dinheiro como quem? Né? Como Bezos, né? Como algum influencer. Então, você tem que ter essa influência, você tem que ter um direcionamento baseado em algo que já existe, né? Muito legal. Hiro, e quem tiver interessado, então, em conhecer mais do seu trabalho, ou conhecer os cursos, onde é que te acha? Bom, vai ter uma turma nova agora, tá? Essa turma nova vai acontecer agora em maio, né? Ela é um curso online, ao vivo, aos sábados de manhã, e a gente já está preparando esse curso, eu estou preparando esse curso para lidar um pouquinho com a inteligência artificial, então quem quiser ter interesse, né, de saber como que é, a gente vai estar valorizando bem mais a parte subjetiva, que é uma das ferramentas, né, não é contra exatamente, mas para lidar com a inteligência artificial. Vai lá no curso, no site heroacademy.com.br. Lá tem todas as informações. Tem o meu portfólio, tem os cursos, tem meus quadrinhos também, que é uma coisa que eu estou dando muito mais valor hoje, né? Porque hoje eu me defino mais como professor e quadrinista, né? Porque são as minhas grandes paixões. Já estou com a idade de me aposentar, que é uma coisa bem legal, né? Já estou com 58 anos, né? Então eu me permito, né, escolher agora como vai ser as coisas. Então, eu defini que minha carreira agora vai ser contar histórias e ensinar essas coisas, né? Então, lá tem tudo isso que a gente acabou de falar. Tem os quadrinhos, né? Em setembro, eu acho que vou lançar o próximo, que já está em produção. Então, e se quiser entrar em contato comigo, lá tem as redes sociais também. E outra coisa, se puder vender meu peixe, acabei de lançar um canal no YouTube também, né? Então, é Hiro Kawahara, né? É só procurar meu nome lá e você vai encontrar esse canal, que toda segunda-feira eu estou fazendo uma livezinha de desenho relacionado a esse curso que eu tenho. Então, a gente fala do desenho na parte emocional, na parte subjetiva, na parte psicológica, tá? Então, quem tiver interesse é só ir lá. Maravilha. O Hiro conversou comigo, então, aqui, prazer enorme. Aí, quando eu te encontrar, você vai ter que autografar todas, hein? Por favor. Muito legal, Hiro. Sem problemas. Muito obrigado pelo papo. Quando tiver alguma novidade, me lembra quando estiver chegando setembro para a gente falar do livro novo também, tá bom? Legal, bacana, faço sim. Aí eu mando para vocês também. Joia. Hiro conversou comigo, bom final de semana. Até mais, Hiro. Até mais. E já que eu falei dos livros do Hiro, né, um mais bonito que o outro, né, trabalho maravilhoso do Hiro, eu vou aproveitar para falar também do lançamento de um livro de um entrevistado recente aqui do Olá Curiosos. A editora Cobogó já colocou em pré-venda o livro Tirando Tudo, Tá Tudo Bem, do pernambucano Pedro Vinícius, que foi entrevistado por mim no programa 126. Vocês vão lembrar, um garoto tímido ali de Garanhuns, né, em Pernambuco,
e que está fazendo desenhos muito divertidos. Ele diz que a inspiração é o artista Basquiat, faz uns desenhos que parecem infantis, mas é uma arte maravilhosa, e cada desenho vem com tiradas muito divertidas. O livro tem 128 páginas desses desenhos. Eu vou ler algumas aqui, só para dar um gostinho do que tem no livro. Não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Acordo cedo para me atrasar com calma. Só não jogo tudo para o alto, porque depois eu vou ter que juntar. Se a vida te derrubar, aproveite e durma. É tanta coisa para fazer que eu nem sei por onde começar a desistir. É muito engraçado. Sofro de ansiedade pré-nada. Não vai acontecer nada, mas eu já estou ansioso. E vai fazer o que hoje à noite? Se tudo der certo, nada. Então, é o Pedro Vinícius, que está no Instagram, @PedroVinicio, e o site da editora é www.cobogó.com.br. Então é @PedroVinicio80 e o site da editora www.cobogó.com.br. E aproveita que na pré-venda está com desconto bem bacana, viu? É um livro divertido para dar de presente, você se divertir, né? Embora as coisas estejam na internet, o livro te dá uma sensação melhor, mesmo presentear, né? Ganhar um livro como esse do Pedro Vinícius, para uma pessoa que é bem-humorada, divertida, vai se apaixonar. Você vai, aí tá aí, cobogó.com.br, é o nome da editora, e o livro do Pedro está lá em destaque. E o Pedro Vinícius é um astro nas redes sociais, né? Tá aí com muito seguidor, muita curtida, e a gente também está fazendo um trabalho ali nas redes sociais. É importante dizer que, além do Olá Curiosos, nós fazemos também vídeos especiais para as redes sociais, que estão no TikTok, no Instagram, no Facebook. E eu preciso dizer aqui falar de como funciona esse trabalho, né? As pessoas me pedem muito curiosidade sobre marcas famosas. E o que eu faço? Fico andando ali no supermercado, né, fazendo as compras, obviamente, mas tem um espaço do carrinho reservado a comprar alguns produtos que podem servir de inspiração para fazer um vídeo, que eu sempre gosto de fazer mostrando o produto. E aí, dia desses, eu bati o olho e falei, nossa, o inseticida SBP. O que quer dizer SBP? Então, começou por aí, fazendo compra no supermercado, bate o olho num produto, numa embalagem, fala, opa, da onde é isso? O que é isso? Mesmo nas viagens, né? Eu voltei recentemente de Belo Horizonte, trouxe uns produtos, estão ali, dá para ver aqui na minha estante, os produtos que vão virar vídeo também, tá cheio. Quem olha a minha estante pensa que é um supermercado ali, ó. Tô vendo, vou contar os produtos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que vão virar vídeo. Bom, estava lá, o que quer dizer o inseticida SBP? Aí eu escrevi para a dona da marca, a Rekit, que tem a marca desde 2003. E aí eu vou mostrar o primeiro vídeo contando o que aconteceu quando eu perguntei qual é o significado da sigla SBP. Então vamos lá, vamos acompanhar o primeiro vídeo. Quem procura a empresa Rekit perguntando qual é o significado da sigla do inseticida SBP, irá receber a resposta: Sistema Brasileiro de Proteção. Pois eu achei esse nome terrível, e não só contra os insetos. Bom, tem gente que acha que é saiam baratas e pernilongos, que é mais esquisito ainda. Perguntei se havia isso escrito em algum lugar, pois eu mesmo não encontrei o registro da tal marca Sistema Brasileiro de Proteção. O SBP foi lançado em 1974 pela Refinações de Milho Brasil. Durante um bom tempo, o SBP era o segundo produto mais vendido da empresa, só perdendo para a Maizena. A marca foi vendida para a Clorox em 1995 e em 2003 passou para o portfólio da Rekit, uma multinacional com mais de 200 anos de história, nascida da fusão de uma empresa britânica e outra holandesa. É a maior produtora mundial de artigos de limpeza e também atua na área de higiene pessoal. A Rekit está completando 100 anos no Brasil, agora em 2023. Ela começou aqui com o nome de Atlantis. Apesar de todo o empenho da equipe de marketing, né, muito obrigado de coração, a Rekit não encontrou em seus arquivos um
um documento, um registro desse tal nome, Sistema Brasileiro de Proteção. Isso passou apenas oralmente de uma empresa para outra e acabou virando a versão oficial. Bom, então no primeiro vídeo deu para entender que eles informaram oficialmente que SBP é Sistema Brasileiro de Proteção, né? É um nome muito tosco. Eu falei, não, não pode ser. Tanto é que eu insisti muito, falando, mas tem isso por escrito, né? Quando o produto foi criado em 1974, alguém escreveu isso, que é Sistema Brasileiro de Proteção. Eu insisti muito e a empresa disse que não havia registro. Então, alguém falou isso, sabe aquelas brincadeiras? O que quer dizer tal coisa? Aí você fala qualquer bobagem e alguém fala, tá, né? E aí vai passando, meu telefone sem fio e ficou. Só que, ao publicar o vídeo, né, eu falei, bom, eu vou publicar o vídeo e eu conheço os meus seguidores. Os meus seguidores sempre me ajudam quando, né, alguma coisa está enroscada. Vai aparecer alguém que sabe o real significado de SBP. Vai aparecer alguém e não é Sistema Brasileiro de Proteção. E aí, gente, vamos ver o segundo vídeo? Ó, roda aí. Fim do mistério. Há alguns dias eu publiquei aqui um vídeo sobre o significado do nome do inseticida SBP. A Rekit, dona da marca desde 2003, informava que era Sistema Brasileiro de Proteção, o que eu achei muito estranho. Mesmo desconfiando que não era exatamente isso, eu postei o vídeo com a explicação oficial. A empresa me disse que não havia qualquer registro escrito desse nome, né? Sistema Brasileiro de Proteção. Eu publiquei o vídeo na esperança de que aparecesse alguém para me ajudar a desvendar o mistério. E não é que apareceu. O Fernando Guimarães, de Porto Alegre, mandou a resposta. O princípio ativo do inseticida é o SBP 1382, descoberto nos Estados Unidos nos anos 1960. Foi uma revolução no mercado de inseticidas por ele ser pouquíssimo tóxico a mamíferos. E por que o princípio ativo ganhou o nome de SBP? Porque ele foi desenvolvido por uma empresa americana, criada em 1914 em Marion, na Carolina do Norte, chamada SB Penick and Company. Seu fundador foi o farmacêutico Sydnor Barksdale Penick. Suas iniciais, SBP. Pronto, fim do mistério mesmo. Olha que bacana. Em poucos minutos, né, depois da publicação do vídeo, o Fernando, que já ganhou de presente um Guia dos Curiosos, mandei para ele, autografado. O Fernando me ajudou a esclarecer essa questão, mandou fonte, né? Não é que ele achou que era, ele mandou jornal, mandou artigo, mandou um monte de coisa mostrando o real significado da sigla SBP. E agora tem lógica, né? Agora está entendido. Então, pronto, prestamos um serviço à Rekit, né, que tem a marca há 20 anos e não sabia dessa história. Então, é muito bacana esse trabalho de buscar coisas que ainda não foram contadas, né? Por isso que eu digo, tem tudo na internet e tal, mas onde elas estão, né? E aí o Fernando me ajudou nisso, porque ele pegou o fio da meada. Quando ele pegou o fio da meada, foi mais fácil descobrir. Então, muito obrigado. Eu tenho os melhores leitores, os melhores seguidores, sem dúvida nenhuma. Né? Então, sempre gente ali que batalha por esse conhecimento, né? que gosta de informação precisa, sabe pesquisar. Isso é muito bom. Isso me dá um orgulho muito grande, que a gente pode fazer um programa, vídeos e programas inteligentes, porque existe público para isso. Muito, muito obrigado. E eu queria também aqui chamar agora o Gilmar Lopes, que faz um trabalho muito inteligente também, há 20 anos, na internet, desvendando notícias falsas. Hoje a gente está falando tanto de fake news, gente, que até dá dor de cabeça. Tanta barbaridade que as pessoas acreditam. E antes as pessoas acreditavam, às vezes, na ingenuidade, né? Hoje tem muita má fé. Então, são notícias fabricadas para enganar as pessoas, enganar religiosos, enganar pessoas simples. Então, isso é um perigo. E o Gilmar faz um trabalho muito inteligente e ele está nos ajudando agora aqui a mostrar também como pesquisar, né? Porque eu estava conversando com o Gilmar no começo do ano, falei assim, puxa, Gilmar, a gente faz um trabalho muito legal mostrando
né? Você comenta algumas notícias, algumas informações, e diz se elas são verdadeiras ou farsas, mas tem tanto mais. Será que não seria legal também mostrar passo a passo como você faz para que as pessoas também comecem a fazer? Quem tiver interesse em fazer, né? Tem gente que é a favor dessa papagaiada aí, né? Não está vendo o que está acontecendo no país, não está vendo o que está acontecendo no mundo, não está vendo o que está acontecendo na própria casa, né? Porque muita gente tem filho, tem sobrinho, tem neto, não tá vendo o que está acontecendo. Então, e o Gilmar faz esse trabalho muito bacana, e o Gilmar entrou na história também agora, né? E é sobre isso que ele vai falar, sobre a PL, Projeto de Lei 2360, que foi batizada de PL de fake news, e até acho que bagunçou muito chamarem de PL de fake news, porque é uma coisa muito maior, mais ampla, que precisa ser discutida com atenção. E aí virou a PL da fake news, né, que tem um nome bonito para chamar de manchete do jornal, e quem é contra com a PL da censura, como se censura fosse você dizer para alguém que ela está inventando notícia mentirosa, né? Censura é outra coisa, gente, e é muito diferente. Vamos lá, Gilmar Lopes, criador do site e-farsas.com. Verdadeiro ou farsa? É verdade que o novo PL das fake news vai censurar alguns trechos da Bíblia? Pois é, de acordo com a história que circulou aí nas redes sociais, um novo projeto de lei contra as fake news irá censurar quem publicar alguns trechos da Bíblia. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Não tem nada nesse projeto de lei que fale sobre a Bíblia. Bom, dando uma olhada nesse projeto de lei, a gente pode ver que logo no primeiro capítulo está dizendo que todo mundo vai continuar tendo liberdade de expressão, liberdade religiosa, para fazer o que quiser na internet. Isso também está previsto na Constituição. O próprio deputado federal Orlando Silva, que foi o relator desse projeto de lei, também fez uma postagem no Twitter desmentindo essa história. O projeto de lei 2630 de 2020 prevê a instituição da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência da Internet. De acordo com a Câmara dos Deputados, o texto cria medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais, como no Facebook e Twitter, e também nos serviços de mensagens privadas, como WhatsApp, Telegram, e a lei não inclui os serviços de uso corporativo e de e-mail. Esse projeto ainda vai ser votado na Câmara dos Deputados e já teve uma votação a favor dele em 2020. Se tiver alguma alteração na lei, o projeto volta a ser votado no Senado. Então, amiguinhos curiosos, se essa lei contra as fake news for aprovada, nenhum versículo da Bíblia vai ser proibido de ser postado na internet. Quem inventou isso inventou uma grande mentira. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. Bom, e a gente termina de ver, né? Fala assim, gente, mas que barbaridade! Como alguém inventa um negócio desse, né? E aí tem um artigo aqui da Patrícia Campos Melo, jornalista, foi uma das primeiras a bater nessa questão dos discursos de ódio, das fake news nas redes sociais. Ela fez um livro muito bacana sobre o tema. O livro está até por aqui, mas agora não está. Eu acho que já pus na minha estante. É um livro muito importante que a Patrícia faz, ela é especialista na área, e a gente pensa assim, bom, quem inventa um troço desse, né? Com que intenção? E a Patrícia conta que essa notícia aí, especificamente, foi espalhada pela Câmara Brasileira da Economia Digital, que representa o Google, o Meta, né, que é o Instagram e o Facebook, o Twitter, o TikTok e outras redes sociais. A entidade distribuiu para parlamentares evangélicos um documento que levantava a possibilidade, né, de o PL das fake news censurar postagens de cunho religioso e até versículos da Bíblia, né? Criaram isso, ninguém sabe de onde, a gente sabe de onde tiraram, né? Que é para pegar esse público mais sensível dos evangélicos ali. O deputado federal, Deltan Dallagnol, lembra que
até outro dia era o paladino da justiça, disseminou a campanha de desinformação em suas redes sociais. Então, a gente sabe de onde vem e com que objetivo também. Muito obrigado, viu, Gilmar Lopes? Mas é um assunto que eu vou pedir para o Gilmar voltar mais, para a gente explicar melhor do que se trata, é muito importante. Vamos falar agora de podcasts, né? A gente aqui na Podosfera, o número de podcasts aumentando dia após dia, muita coisa bacana acontecendo, e a gente tem o professor Marcelo Abud aqui, que é um especialista, um dos pioneiros de podcasts no Brasil, para nos ajudar a encontrar o que existe de melhor. Então, vou chamar agora o nosso hashtag Hoje Pode. Hoje Pode, com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte, bom dia, curiosa, curioso, para você que está sempre aqui curtindo as novidades da nossa podosfera. Hoje eu não vou me arriscar a fazer aquele esquema todo porque a garganta está um pouco prejudicada, viu, Marcelo Duarte? Mas é isso aí. Né? Pega um feriado no meio já, né? Já abusa e depois chega com a voz fraquinha. Quer dizer, Marcelo Abud, que agora, né? Outro dia você começou a falar que os ouvintes estão te ajudando, né, mandando sugestão, e agora é um atrás do outro mandando ideia para você, é isso? É um atrás do outro, não preciso mais trabalhar, já vem tudo pronto, é só ser porta-voz das dicas. Inclusive, tenho recebido podcasts de pessoas que estudaram comigo, e isso é uma satisfação enorme. Não é o caso desse de hoje, mas tem outros de pessoas que estão fazendo podcast muito bons, e aos poucos eu vou dando vazão a isso também por aqui. Então vamos lá, de quem é a dica de hoje? Qual é a dica de hoje? Então, primeiramente agradecer a dica que veio pelo Spotify, olha que legal. Então foi lá na nossa publicação e nos comentários deixou a dica, foi o Cacá Molinari que deixou essa dica, e uma dica que eu já conhecia, inclusive a origem, né, desse podcast, porque a dica dele é o ABFP. ABFP, o que raio é isso, Marcelo Duarte? O que é? Amigos e Barcinski. É simples, Amigos e Barcinski, Forasta e Paulão. Explica quem é essa turma, que eu conheço. Então, conheço essa turma, a turma da pesada. Quem é? Essa turma, há 3 anos eles estão fazendo podcast, né? Que é esse ABFP. Mas eles já estão, desde 1992, produzindo um conteúdo muito parecido, que é a origem do ABFP. É o pessoal do Garagem, do programa Garagem, que fez história na Brasil 2000, foi o lugar onde mais teve repercussão, mas que começou na rádio Gazeta FM. Na Gazeta FM, quando a Gazeta FM era uma rádio padrão super sofisticado, com locuções e tudo mais, e à meia-noite de domingo entrava no ar o programa Garagem, literalmente quebrando tudo, Marcelo Duarte. Na época, com o André Barcinski e o André Forastieri. O Barcinski e o Forasta aí do título do ABFP. Então, desde 92, eles têm esse projeto, o Garagem, dedicado não só ao rock, o rock mais independente, né, tal, mas também à cultura em geral, porque eles dão dicas de filmes, livros, tudo ligado a esse universo da produção musical e outras pessoas que não são da área da música para falar também sobre música, sobre o que gosta de ouvir. Então, é um projeto muito tradicional e que, com a pandemia, começou a produzir. Como a gente está fazendo aqui, eles fizeram a mesma coisa. Então, eles, assim que começou a pandemia, 1 mês depois, eles estavam produzindo o ABFP. Então, são 3 anos, né? Agora sem pandemia, mas que eles começaram a fazer essas lives do ABFP para produzir o podcast e gerar o conteúdo. E o conteúdo é o mesmo ou o podcast tem alguma diferença do que era o programa no rádio? O podcast tem uma liberdade, né, que é maior.
Então, assim, é até interessante essa pergunta, viu, Marcelo Duarte? Porque eles são muito independentes, né? São pessoas que vieram do mercado editorial, talvez você tenha tido contato com o Barcinski, com o Sim. Forastieri, né? Com os Enfim, dois, sim. com- Uhum. e quando eles foram para a Gazeta FM, foi muito curioso. O Alberto Helena Júnior, que também você deve conhecer bem, era o Sim. diretor. Eu era estagiário nessa época lá, eu fazia divulgação desses programas, inclusive do Garagem. E aí teve um dia, uma segunda-feira, que a gente chegou na rádio e tava um clima pesadíssimo, porque no domingo, meia-noite, eles faziam ao vivo lá o Garagem. Foi no dia, eu tenho até a data, foi 5 de abril de 92. O programa tinha acabado de entrar no ar há pouquíssimo tempo, e naquele dia, o Antônio Marcos, o cantor Antônio Marcos, compositor Antônio Marcos, tinha morrido. E eles fizeram uma celebração pela morte do Antônio Marcos. Nossa. Então você imagina como isso pegou mal, pegou pesado. Celebração assim, aquele jeito, né? A gente toca rock independente, tá? Que bom, uma mesa, aquela brincadeira que é o tom deles, tá? Então quem ouve o podcast tem essa liberdade para eles brincarem, falarem mal do que eles não gostam, tal. O que era muito comum, eu ouvindo áudios do Walter Silva lá dos anos 60, por exemplo, tal, para valorizar a bossa nova, ele detonava os artistas que eram da geração anterior, né, do bolero, tudo mais, tal. Então, por exemplo, eu tenho um áudio do Walter Silva que entra um comercial que é uma reprodução, é um jingle que faz uma versão de Chão de Estrelas. Quando termina esse jingle, o Walter Silva volta e fala: quem é que criou esse negócio aí? Tá vivo ainda? Se tá vivo, manda matar. Então, assim, era uma coisa muito comum que tem a ver com o disc jockey, né? Essa coisa de você ser crítico e ao mesmo tempo ácido, e uma cultura de que para você se sobressair, criar um estilo novo, falar de algo diferente, você tem que atacar o que não é igual. Eu não compactuo com isso, tá? Só estou avisando que quem for ouvir o ABFP na internet tem uma liberdade maior, que no rádio, a primeira vez que eles fizeram isso, na Gazeta FM especificamente, foi quase a demissão deles, né? Ainda ficou um tempinho no ar, depois foi para Brasil 2000, que já tinha um tom mais adequado até ao perfil, né, do grupo, e na Brasil 2000, isso já em 1999. Além do Barcinski, na verdade, o Forastieri ele passou a ser um colaborador e entraram para a equipe o Paulo César Martim e o Álvaro Pereira Júnior. Ou seja, é uma turma, como você falou, da pesada quando a gente pensa em música, quando a gente pensa em crítica musical. Então, tem muita qualidade o que eles fazem. Tá? Só alerto que é isso, não é bom mocinho, não é essa questão de preservar ninguém, tá? É por aí. O André Forastieri, ele ficou muito famoso nesse mundo geek, né, nerd, porque ele dirigiu, criou a revista Herói, que foi um ícone. Eu diria não tanto para a minha geração, mas para a geração que veio depois ali. Eu acho mais dos meus filhos, né? Porque eram revistas, a gente tinha até pouco tempo aqui em casa uma pilha delas, que eram guardadas, né? E o Barcinski, além de ter escrito um manual de culinária ogra, né, os endereços de culinária ogra em São Paulo, ele fez recentemente, e me deu uma entrevista a respeito, uma série sobre música brega brasileira. Perfeito. Né? Então, eles têm muito dessa pegada nerd, geek, essa coisa retrô. Isso tudo entra nesse podcast ou eles seguiram essa linha rock and roll e vão matar o Antônio Marcos? Tudo isso entra, e assim, quando eles fazem uma crítica é com humor também, né? Eles falam abertamente, fica claro que eles não gostam daquele estilo musical, mas eles não estão falando contra a pessoa, é no tom de brincadeira, tudo tal. Mas tem tudo isso que você falou, viu, Marcelo Duarte? Tem o rock alternativo como base musical, é interessante porque é um podcast que toca música. Então, se você for ouvir o podcast nas plataformas, você vai ouvir com a música lá incorporada, como a gente falou de alguns outros já aqui. É um pouco
essa discussão, eles não estão monetizando, então eles vão arriscando. Se amanhã ou depois cair, eu acho que não tem grandes problemas se mudar, né, a política ali e tal. Então eles estão encarando essa possibilidade. Mas eles recebem entrevistados e com os entrevistados eles tratam de tudo isso que você falou, né? O pop, a vanguarda, a questão geek, a cultura popular. Então eles, por exemplo, um entrevistado recente foi o Giliardi, que aí eles brincam bastante na entrevista, né? Trazem um tom de, enfim, de tentar entender esse universo, e que é o que eles tratam também como escritores, como críticos, não necessariamente só o que eles gostam, né? Então eles abrem esse espaço, tem muita gente legal dando entrevista, tem muitos entrevistados nas edições do programa. Cada edição tem ali, praticamente em todas, mais recentes, tem entrevistas, né? Eles estão tentando apoio, aliás, se alguém aqui está ouvindo e quer contribuir, eles estão com campanha de apoio, né, para conseguir manter, agora pós-pandemia, a estrutura de gravar em estúdio, com microfone e tal. E é um projeto que merece muito o nosso, no mínimo, respeito, né? Por exemplo, em 2017, agosto de 2017, eles tiveram uma edição especial na 89 FM comemorando os 25 anos do Projeto Garagem. Eles não fizeram o Garagem na 89, mas tiveram essa edição especialíssima. Então, vale muito esse destaque. Você falou do Barcinski, se eu não estiver enganado, uma obra muito importante dele também é o ABC do rock brasileiro. Não sei se tem esse nome, mas era ali todas as bandas dos anos 80, dos anos 70, ali e tal, nacionais, né, mapeadas num trabalho. Eu até tenho esse dicionário do rock brasileiro que é muito bonito, muito bacana também. E, se eu não me engano, o Barcinski escreveu também a biografia do Zé do Caixão. O Barcinski tem Sim, uma obra enorme. eles chegaram a Cara, fazer um garagem com o Zé do Caixão também, que está num site em que eles colocam o acervo do garagem. Se procurar por aí, dá para tanto ver as fotos da participação do Zé do Caixão no garagem, quanto ouvir essa edição. É uma das edições que eles preservaram lá dos anos 90 ainda. Muito e a bom. gente está falando o tempo todo do Barcinski e do Forastieri, né? O B e o F e o P. Eu não conheço. Quem é o P? É o Paulo César Martim, também muito ligado à cultura e à música, né? E que eles chamam de Paulão, ali na abertura do nome do podcast, né? E é isso, tem a o mesmo jeitão deles. Eles são super entrosados, né? Enfim, é um bate-papo informal, mas com muito conteúdo, né? Não é aquilo de ficar jogando conversa fora. Eles sabem muita história, né? Então, quando eles vão entrevistar, por exemplo, deixa eu pegar alguns entrevistados que passaram pelo programa. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. O Hit é uma entrevista recente. Fernanda Takai. Aí tem gente que não é da música, tem a Rita Lobo, por exemplo. Tem o Paulo Massadas falando das composições que fazem sucesso, né? Que ele compôs ali nos Da anos. Xuxa. Muita coisa, acho que nos anos 80, né? Michael Sullivan e Paulo Massadas, era tudo deles, eles dominavam o rádio, enfim, tá lá contando essas histórias. O Giliardi, o Thunderbird. Então tem essa mistura de especialistas e pessoas que eles gostam muito, que eles levam, como você citou, o Zé do Caixão, que passou por um dos programas lá da versão ainda no rádio, né? Mas também outras pessoas que são de outras áreas e que vão conversar sobre música. Tem muito de Walter Silva, quando eu falo Walter Silva, o pica-pau do rádio, né? Lá, que é nessa fórmula, né? Porque eu acho que tem muito de alma de disc jockey. Esse é o ponto, né? Porque o disc jockey tinha essa postura de falar sobre um determinado gênero musical ou sobre algum assunto focado naquilo que eles mais tratavam em termos do programa, mas com políticos, com pessoas da culinária, com tudo, né? Então acho que tem essa alma no programa, no podcast deles. E você falou que eles fazem ao vivo e depois fica lá guardado. Tem a data, é semanal. Passa o serviço, por favor, Marcelo. Então, é quinzenal, são edições de 2 horas em média, né? Com o podcast, outra diferença é essa flexibilidade. Se rendeu um pouco mais, não tem problema, fica um pouco maior. Algumas edições no ano passado foram feitas em lives,
e essas lives dá para encontrar no canal deles no YouTube, que tem o mesmo nome do podcast, a BFP Vídeos. Então esse é o canal no YouTube. Tem poucas edições, acho que umas 5, 6, mas tem ali essas edições, se as pessoas quiserem ver eles apresentando, né? Tem os bastidores, eles abrem a transmissão meio aleatoriamente, já está no ar, tal. Então dá para ver essa informalidade. Acho que foi uma forma que eles encontraram para, como a gente fez aqui no começo do Olá Curiosos, né, Marcelo? Da gente se sentir vivo, conversando, tal, com todo mundo ali na tela, e que eles fizeram algumas edições da live do ABFP, também dá para acompanhar, com os entrevistados, inclusive, alguns deles estão lá. Então também vale essa dica de procurar no YouTube o canal deles, que tem essas... É o bastidor do bastidor, não tem nenhuma edição, não tem... É do jeito que eles gravaram para depois gerar o programa muito bem editado e com humor, com o jeitão deles. Aí na podosfera, né? Exatamente, na podosfera. Tem um trechinho que eu separei para dar ideia, um minutinho, com o Pena Schmidt, que é um grande produtor de música e que tem a ver aí com grandes festivais como o Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, o Festival de Jazz, enfim, e que aqui ele fala especificamente sobre o início dos Mutantes. Só um cortezinho, só para dar um tom de como é interessante a conversa deles. Vamos rodar. Vocês chegavam nos lugares para tocar e não tinha PA, ou PA uma porcaria. Como é que era? Não existia. Essa palavra PA aparece, sei lá, 5 anos, 10 anos depois. Sim. Não tinha equipamento em lugar nenhum. Em São Paulo, que era São Paulo, as bandas daqui faziam shows com o que se chamavam colunas de voz. 2 caixas de som que tinha só o microfone da voz, né? E aí cada um com o seu amplificador. O amplificador da guitarra, do baixo, o cara da bateria batia forte pra caramba. Sim. E era isso. E não tinha retorno? Vocês não tocavam com retorno? Retorno era passagem de volta. Você ia e depois comprava o retorno. Isso quando dava sorte, né, Pena? Dava sorte, Não tinha nada disso. Muito bom, muito bom. Esse foi o ABFP, já estou decorando. A dica que você recebeu do Cacá Molinari, né? Na verdade, não foi justamente uma dica, foi um lembrete que você já vinha acompanhando ali. Então, uma sugestão muito legal, né, Abud? Reforçou, porque inclusive essa turma do Garagem é comentada às vezes no chat aqui do programa, né? Então já foi assunto aqui. Enquanto a gente estava falando de outras coisas, eu já vi gente ali falando, tal. O pessoal fica ali, às vezes, né? Já ouviu isso, tem aquilo também e tal. Então o Cacá Molinari, ele foi assertivo aí de lembrar que vale a pena comentar o trabalho dessa turma de primeira qualidade. Muito legal. Então continue mandando suas sugestões para o Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras, e com a gente aqui toda semana no Hoje Pode. Toda semana mesmo, que na semana que vem ele está de volta. Um abraço, Xará, até a semana que vem. Um abraço, até lá. Bom, e o professor Marcelo Abud pediu assim, Marcelo, fiz uma confusão, né? Depois da nossa gravação, ele falou, corrija uma informação, por favor, porque o André Barcinski não escreveu o livro ABZ Rock Brasileiro, como ele disse. Esse livro foi escrito pelo Marcelo Dolabella. O André Barcinski escreveu, além dos outros ditos aqui, escreveu Barulho, uma viagem pelo underground do rock americano. Aí sim, esse é do André Barcinski. E eu até peguei um na minha prateleira, que eu citei, né? O Maldito é a biografia do Zé do Caixão, que o André escreveu com o Ivan Finotti, A Vida e o Cinema de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, editora 34. Esse livro depois saiu com uma outra capa, uma edição especial. Eu tenho também em algum lugar da estante o de Culinária Ogra, que eu gosto muito do trabalho do André. E eu falei, né? Ele tem uma série sobre música brega. Deixa eu dar a informação certa, né? Porque ali na hora da conversa a gente vai lembrando das coisas e vai falando. O André assina um projeto maravilhoso chamado História Secreta do Pop Brasileiro. História Secreta do Pop Brasileiro, que traz os sucessos do Giliard, do Odair José, das Harmony Cats,
E é um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Tem o maestro Hélio Costa Manso na direção musical. Você vai procurar procura na internet onde assistir, porque eu lembro de ter visto na Amazon Prime Video. Então eu encontrei lá a série, assisti assim, direto, uma tarde assisti tudo, e eu recomendo. Eu acho que vocês vão gostar. E se não me engano, não era só na Prime Video que tinha, não. Tinha em outras plataformas. Dá para procurar e assistir, porque vale realmente a pena. Vamos lá. E vale a pena também você dar uma olhadinha no site do Guia dos Curiosos, www.guiadoscuriosos.com.br. Aí vocês vão entrar e vão dar de cara com uma home diferente. Porque na quinta-feira passada, dia 4 de maio, nós comemoramos o Star Wars Day. Por que Star Wars Day, né? Isso é por causa de um trocadilho com o principal bordão do filme, que é May the Force be with you, né? Que a força esteja com você. May the Force be with you. Só que em português essa brincadeira não faz o menor sentido, né? Fala, e daí? Só que em inglês, se nós substituirmos esse início da frase pela data, né? Porque o 4 de maio, em inglês, é May the Force, né? Então, é o F-O-R-T-H. E o May é igual. Então, a sonoridade fica bem parecida. Então, May the Fourth be with you, né? Que o 4 de maio esteja com você, funciona. Fica uma brincadeira divertida. Então, se você encontrou no dia 4 de maio um fã de Star Wars, você devia ter dito para ele, né? May the Force be with you. Bom, e tem mais uma coisa que tem gente que confunde, é bom explicar. 4 de maio foi o dia de Star Wars. E o dia do orgulho nerd é 25 de maio, também tem a ver com Star Wars, né? Guerra nas Estrelas. Porque no dia 25 de maio de 1977, o primeiro filme estreou nos cinemas. Então, esse dia do orgulho nerd tem a ver com Star Wars, mas tem a ver também com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Isso está explicado no Guia dos Curiosos. Entra no site do Guia dos Curiosos e põe lá Dia do Orgulho Nerd. E a gente explica os 3 acontecimentos que culminaram no Dia do Orgulho Nerd em 25 de maio. Mas eu vou voltar a esse tema mais para o final do mês agora. Bom, e você viu que o site está com aquela cara de Star Wars e tem muita coisa sobre Star Wars. A gente pegou lá uma porção, né, destacou uma porção de artigos, matérias sobre Star Wars. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, mas tem muito mais. Nós vamos contar o que tem por dentro das armaduras dos robôs C-3PO e o R2-D2. Tem uma matéria sobre isso. Você sabia que o Chewbacca foi inspirado no melhor amigo de George Lucas? Quem é esse melhor amigo? Você vai encontrar lá também, Chewbacca. E uma polêmica envolvendo John Williams, né, autor da trilha. Teve plágio na obra de John Williams para Star Wars? Isso é só um pouquinho, gente. Tem muito mais sobre o tema. E também, essa semana, eu publiquei nas redes sociais um vídeo com curiosidades sobre os brinquedos de Star Wars. E aí eu vou rodar esse vídeo também, né, para comemorar em grande estilo o dia de Star Wars. Né? Já foi, eu sei, mas a gente está comemorando aqui esse restinho da semana. Eu vou rodar esse vídeo também. Vamos ver? As grandes fábricas de brinquedos bateram a porta na cara de George Lucas. Nenhuma delas se interessou em criar figuras com os personagens do filme de um diretor ainda desconhecido. Quem acreditou em Star Wars foi a pequena Kenner Products, fundada em 1947 pelos irmãos Albert, Philip e Joseph Steiner, em Cincinnati, no estado de Ohio. O lançamento dos bonecos Star Wars em 77 fez o faturamento da empresa dobrar em apenas 3 anos, chegando a 200 milhões de dólares. Em 83, a Kenner anunciou que já tinha vendido 300 milhões de brinquedos com a marca. Foi justamente o dinheiro dos royalties dos brinquedos que fez George Lucas ficar milionário, e não os primeiros filmes. Uma das curiosidades é que na hora de decidir o tamanho dos bonecos, um dos donos da Kenner sugeriu o tamanho de seu dedo polegar. Assim, ó. E aí, olha,
estou quase terminando o programa, eu queria indicar, quem não leu ainda, o Que Nem Maré. É um livro feito para o ensino médio, para alunos que estão no ensino médio, recém-lançado. É a história de um menino aqui, que passa por um monte de preconceito, né? E se apaixona pela namorada do melhor amigo dele. Então, imagina todo o drama envolvendo a cabeça desse trio aqui. É uma história bem bacana. Eu vou ler a 4ª capa, tá? Que é para dar mais ideia. Você que é professor, professora, diretor, orientador pedagógico, está escolhendo os livros agora que os seus alunos vão ler. Faltando 35 minutos para o Réveillon, ele observa o relógio de pássaros pregado na parede da cozinha. Eu já contei para vocês que eu tenho esse relógio aqui em casa, daí veio a inspiração. Aquele último ano do ensino médio foi o mais intenso de sua vida. Morador da periferia, indo estudar em um colégio de elite, ele sabia que a adaptação não seria fácil. Graças a Shen, seu melhor amigo, tudo estava caminhando bem, até que uma notícia falsa se espalhou pela escola, colocando a amizade e o seu futuro em risco. Se não bastasse isso, ele precisava ajudar a família e lidar com uma paixão proibida. É o Que Nem Maré, que está aqui, da editora Panda Book. Você vai encontrar no rodapé, aqui na descrição do vídeo, nas nossas plataformas, um link direto. Você é professor, professora, está aí um livro para você conhecer e, de repente, se você gostar, sentir que os seus alunos gostarão, pode ser indicado para leituras também aí esse ano. Combinado? E eu vou fazer também, deixa eu pegar o jornal aqui para ler, dizer que fiquei muito feliz com a notícia de que o dicionário Michaelis, um dicionário muito conhecido, incluiu um verbete. Agora, Pelé é uma palavra que está no dicionário. Está aqui, ó, Pelé, que ou aquele que é fora do comum, que ou quem, em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade, não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé, apelido de Edson Arantes do Nascimento, considerado o maior atleta de todos os tempos, excepcional, incomparável, único. Ele é o Pelé do basquete, ela é a Pelé do tênis, ela é a Pelé da dramaturgia brasileira. Então, esse é o verbete de Pelé, que virou sinônimo de perfeição, né? Segundo o dicionário. Foi uma campanha liderada pelo canal Sport TV, pelo Santos, e que deu resultado com muita justiça, porque a gente já usava mesmo Pelé como adjetivo. Então, maravilhoso. Então, um jeito bem bacana de prestar uma homenagem ao Pelé. Está lá no dicionário agora. E, obviamente, em breve os outros dicionários colocarão também esse verbete lá. É uma questão de tempo. Vamos fechar o programa de hoje com o professor Fábio Dias, que é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. E vai falar de um refrigerante aí que durou pouco tempo no Brasil, continua existindo lá fora, né, em viagens. Às vezes eu provo, é a Fanta Limão. E aí ele vai contar um pouquinho de uma campanha de Fanta Limão que teve um jingle que ele separou para a gente. Então, chegando no encerramento do Olá Curiosos de hoje, né, para fechar com chave de ouro, professor Fábio Dias. Clube do Jingle. Bom dia, Fábio. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom? Ô, Fábio, tem muita gente, os mais novos, na verdade, que às vezes eu converso, né, sobre essa coisa de sabores de Fanta, que quando eu viajo, né, adoro provar uma Fanta com um sabor diferente e tal. E aí, quando eu estou falando com os mais novos, eu falo assim, porque quando eu era adolescente, eu tomava Fanta Limão. As pessoas vão falar, mas não tinha Fanta Limão, né? E antigamente eu falava que tinha Fanta Guaraná e ninguém acreditava também. Agora voltou, né? Mas a Fanta Limão não voltou. Eu falo, não, eu tomava Fanta Limão. Não teve Fanta Limão, tem gente que duvida. Aí eu abro o seu livro aqui, ó, página 234. Gente, não só tinha Fanta Limão, como tinha jingle de Fanta Limão. Vendiam Fanta Limão com jingle, ó. Fanta Limão lançado em 1978, não é, Fábio? Existia Fanta Limão. Existia, eu tomei muito Fanta Limão. Aliás, a Fanta Limão foi vendida de 78 a 84. Sabe por que ela parou de ser fabricada? É para alinhamento de marca? Sprite no mundo inteiro, alguma coisa assim? Isso, é porque a Coca passou a fabricar, ou mudou o nome para Sprite aqui no Brasil, e não fazia sentido manter a Sprite e a Fanta Limão, justamente isso.
Então, durante esses 6 anos aí, ela fabricou, comercializou Fanta Limão, depois virou Sprite. E aí, depois, uns anos para frente, virou Sprite Lima-Limão, que colocaram um sabor a mais na Sprite. E é o que fizeram com, né, quando inventaram o Lolo, virou Milk Bar, né? Aí E depois voltou a ser Lolo. Alinhamento mundial, porque aí um comercial que você faz serve para o mundo inteiro, aquela coisa. Aí o pessoal desceu a lenha no tal do Milk Bar, agora voltou para Lolo. De repente a Coca-Cola podia voltar com Fanta Limão também. Esquece de Sprite, gente. Fanta Limão. Pois é, e em outros países tem tantos sabores diferentes de Fanta, por que não, né? Fanta Limão. Tanto é que era Coate e tinha um outro, qual que era? Taí, era Taí. Taí, depois Coate, aí voltou para Fanta Limão. Fanta Itaí, Guaraná. Né? Itaí era um nome legal também de Guaraná, melhor do que Coate, mas, sei lá, o marketing deles aqui, né? E o que você tem a nos contar sobre, então, o jingle da Fanta Limão? Então, esse jingle, que inclusive está no livro que você citou, é o jingle de lançamento da Fanta Limão. E ele foi criado por uma dupla, aliás, 2 irmãos, né? O Olavo e o Diógenes Budney, né? Conhecidos no meio publicitário como os Zirmão, né? Porque faziam tudo junto. E eles, aliás, são aqui do norte do Paraná. Eles são de Arapongas, são nascidos em Arapongas. E eles começaram a fazer sucesso aí com uma banda de jovem guarda, depois começaram a cantar e tal. Eles são de família, se não me engano, origem ucraniana, não tenho certeza que são ucranianos. E começaram a fazer sucesso e foram para São Paulo. E em São Paulo estouraram. Eles eram os Vikings, a banda de jovem guarda chamada os Vikings, né? E o Diógenes, ele tinha assim um baixo profundo, era extremamente grave a voz dele, que começaram a convidar para fazer coro em várias situações. E aí perceberam que eles tinham, né, essa facilidade não só criativa, mas também o talento musical, e eles foram para o caminho dos jingles. Então, eles estavam sempre juntos em tudo. E nessa época, se eu não me engano, esse jingle produzido na Sonima, caiu esse briefing de criar o jingle de lançamento da Fanta Limão. E eles foram por um caminho assim muito criativo, que a gente vai assistir, ouvir o jingle, é um jazz bem Dixieland, que a rigor não teria nada a ver com o período, mas casou perfeitamente com a proposta do produto, por ser uma coisa criativa, uma coisa fora do comum. E agradou muito os jovens. O pessoal da época, muitas vezes, quando ouve esse jingle, lembra na hora. Sabe o que fica na memória afetiva, aquilo fica guardado? Justamente pela, assim, o ineditismo da fórmula que eles escolheram. Muito bacana. Então, gente, existiu Fanta Limão. Fanta Limão foi vendida de 78 a 84, depois virou Sprite, embora as bebidas sejam diferentes, refrigerantes diferentes. O sabor é outro. Existiu. Teve mesmo o jingle de lançamento, está aqui no livro Jingle é Alma do Negócio, e aqui você conta a história dos irmãos também, né? Está tudo aqui. Isso. Tem a história dos... não é irmãos, eles faziam o que Zirmão, os Zirmão. Os Zirmão. Então, o nome deles é? Olavo Budney e Diógenes Budney. Olavo e Diógenes. Então, está tudo aqui no Jingle é Alma do Negócio. E agora, então, só nos resta assistir. A gente vai assistir ou vai ouvir? A gente vai ouvir porque, infelizmente, eu não tenho o comercial, mas eu tenho o jingle. Então, a gente vai ouvir o jingle de Fanta Limão. Então, vamos ouvir o jingle do lançamento de Fanta Limão. E a semana que vem, o Fábio está aqui de volta. Um abraço, Fábio. Obrigado. Outro, Marcelo. Bom fim de semana. Muita atenção, você aí, que estava querendo uma nova emoção. Fanta Limão, Fanta Limão. Você agora vai beber Fanta Limão, Fanta Limão. Um sabor natural, que gostoso que é. Um sabor refrescante, que gostoso que é. Fanta Limão, Fanta, Fanta. Um sorriso em você. Bom, e eu estou precisando beber alguma coisa, que essa garganta tá ruim, hein? Então vamos terminar o programa agradecendo mais uma vez o privilégio de ter você aqui acompanhando o Olá Curiosos. Como eu disse, é muito importante que vocês também trazem muitas informações
úteis, complementares, né, dicas de pesquisa. Isso é maravilhoso. Não vá embora sem deixar aquele seu joinha, é importante para o programa, né? Vocês estão muito econômicos, né? Passam, assistem, não deixam um joinha, é bom deixar um joinha, é bom comentar também na seção de comentários, não só no chat, é importante também compartilhar o conteúdo do programa, ou o programa inteiro, ou o quadro que você mais gosta, porque depois eles ficam separados nas nossas playlists no YouTube, mas é importante, né? Se a pessoa vai gastar tempo na internet, que pelo menos gaste tempo com alguma coisa boa também, com algum tipo de informação, com alguma curiosidade, né? Esse é o objetivo do Olá Curioso. Semana que vem, ó, a garganta vai estar melhor, o resfriado já vai ter passado, eu já estou tomando meu remedinho. Semana que vem eu estou de volta. Tchau!